Pai, nós entregamos nas Tuas mãos essa mensagem. Eu consagro ela a Ti mais uma vez. Declaro total dependência do Teu Espírito Santo. Como homem, eu dependo completamente do Teu Espírito. Não tenho nada para entregar para a igreja se não for a Tua palavra, se não for a Tua verdade. Sê conosco mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade sobre esse altar. Que o Teu Espírito tenha liberdade sobre cada coração aqui, Deus. Que os nossos ouvidos estejam em prontidão para ouvir a Tua voz. Para perceber, Senhor, os teus cuidados sobre nós, Pai. Nos dá a revelação necessária nessa noite. Para que saiamos daqui alimentados pela Tua palavra, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Que nada roube a nossa atenção, que nada desvie o nosso olhar daquilo que é o Teu propósito. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Como servo e ministro dessa casa, eu dou uma ordem às trevas para que se cale nesse momento. Eu declaro que há liberdade apenas ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo que nós sairemos dessa noite, nós sairemos desse culto, melhores do que nós entramos. Mais completos, mais cheios da presença de Deus, mais firmados na rocha, Cristo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá. Uma das principais decisões, uma das principais atitudes de um cristão verdadeiro deveria ser se afastar do pecado diariamente. Essa deveria ser uma das principais, talvez a maior decisão de um cristão verdadeiro. Me afastar do pecado diariamente. Dizer não ao pecado todos os dias. Refugar esse pecado. Eu não quero cometer. Eu não vou cometer. E aí eu não cometo. Essa deveria ser uma decisão diária do cristão verdadeiro. Amém? Por alguns motivos óbvios. Por amor a Deus, por desejar agradá-lo, porque eu sei que Ele é um Deus vivo, então se eu sei que o pecado não agrada a Deus, eu quero estar próximo de Deus, então eu digo não ao pecado. Então são motivos óbvios, porque quanto menor a participação do pecado na minha vida, maior será a participação do Espírito Santo. Então, quanto mais eu digo não ao pecado, mais eu digo sim para as coisas de Deus, mais eu digo sim para o Espírito Santo na minha vida, para que Ele habite em mim, para que Ele faça parte do meu dia a dia, para que eu tenha mais comunhão ou mais intimidade com Deus, certo? É como escreveu Mateus, abre aí a tua Bíblia, capítulo 18, versículo 8 e 9. Mateus 18, versículo 8 e 9. Todos acharam aí? Diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar ou escandalizar, corta-o fora e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna coxo, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu me afasto do pecado. Aquilo que me faz pecar, aquilo que talvez é um gatilho para o meu pecado, poxa, se isso está me fazendo pecar, eu corto fora.
se isso está me levando a um erro, a decisões erradas, a posturas erradas, a um desvio de caráter, eu corto fora. Afinal de contas, se eu sou um cristão verdadeiro, eu desejo me aproximar de Deus. Amém? Esse, querido, é o cenário ideal. Esse é o cenário perfeito. Que eu consiga dizer não ao pecado todos os dias, que eu me aproxime de Deus, que quando eu tiver algum gatilho que me leva a pecar, eu começo a cortar esse gatilho fora, eu corto uma mão, eu arranco um olho, está tudo certo. Esse é o cenário perfeito. Amém? Esse é o cenário que a gente deve buscar. Esse é o meu alvo diário, todos os dias. É claro que esse é o cenário ideal. Óbvio, ele é um cenário ideal, sim. Porém, esse cenário ideal de 100% sem pecado, será que nós conseguimos atingir? Será que alguém aqui poderia dizer, não, a partir de hoje eu nunca mais vou pecar? Certamente já estaria pecando, porque seria mentira. Então nós temos um cenário ideal, nós temos um alvo a ser perseguido, certo? Dizer não ao pecado todos os dias, me aproximar de Deus, esse é o meu alvo diário. Cortar os gatilhos que me levam para o pecado. E cada um aqui sabe quais são os seus gatilhos. A presença de alguém, um certo grupo de conversa, um certo tipo de trabalho, algum vício. Cada um aqui sabe quais são os seus gatilhos. A sobra de dinheiro ou a falta dele, cada um aqui sabe. O sábado à noite pode ser um gatilho. Cada um aqui tem as suas experiências. Porém, nós temos um alvo. Se eu me enquadro como um cristão verdadeiro, eu devo perseguir esse alvo, diariamente. Eu olho para esse alvo e é nele que eu quero chegar. É claro, queridos, que nós vamos errar. É claro que em alguns momentos nós vamos pecar. Isso é óbvio, claro. Porém, o processo do pecado, ele não é tão simples assim. Ah, Jonas, então beleza, então eu posso pecar e está tudo certo. O processo do pecado não é tão simples assim. E nós precisamos entender, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que talvez está chegando e ainda nem sabe muito bem que história é essa, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, são três? Como que isso funciona? É importante que nós possamos entender o processo do pecado. Porque esse processo pode te ajudar a te aproximar de Deus, ou esse processo pode te empurrar cada vez mais para baixo. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Deus, Ele sabe que nós vamos pecar. Deus, Ele conta com o meu erro. Deus conta com o teu erro. E eu não estou aqui te dizendo, pode pecar. Muito pelo contrário. Porém, Deus conta. Deus sabe que em algum momento ou outro eu vou errar. Ou eu vou errar uma decisão, ou eu vou errar uma postura, eu vou errar uma palavra, eu vou errar na forma que eu tratei alguém, eu vou errar numa maneira que eu olhei para alguém, eu vou errar quando daqui a pouco eu recebi um troco a mais e botei no bolso. Quando a gente olha para a Bíblia, na grande maioria das vezes a gente olha para os grandes homens de Deus e olha as histórias boas, né? Mas todos eles erraram na Bíblia. Só que o pecado, o erro, a falha, nunca parou um homem de Deus arrependido. Nunca. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia e vê grandes nomes do Evangelho,
em determinadas estações da sua vida, em determinados momentos, tiveram pecados e alguns pecados graves, ainda assim, o pecado nunca parou. Alguns homens específicos, né? Porque se arrependeram, porque buscaram arrependimento, porque confessaram os seus pecados. Então o pecado, querido, não para um homem ou uma mulher de Deus arrependido. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: sejam santos como eu sou santo. Sejam santos assim como eu. Será que Jesus joga no colo dos discípulos uma responsabilidade inalcançável? Uma pressão? Sejam santos. Tá, mas espera aí. Como assim? Sejam santos, como eu sou santo. E fala sério, a régua foi lá para cima, né? Se a minha régua é Jesus, amigo, será que Jesus simplesmente joga no colo deles e se virem com essa responsabilidade? Uma responsabilidade inalcançável? Claro que não. Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, sejam santos como eu, a expressão, e aqui, irmão, aqui é a maneira com que eu entendo esse texto. Jesus está dizendo para eles: se esforcem o máximo que vocês puderem para ser parecidos comigo. Eu sou santo, sejam também. Se esforcem, paguem o preço que for necessário. Vocês desejam a experiência com Deus, vocês desejam o conhecimento de Deus, a proximidade de Deus, então se esforcem, sejam santos, assim como eu sou santo. Sejam o mais parecido, e quando vocês pecarem, se arrependam. Busquem a mudança, busquem a transformação, e ela é diária. E amigo, se tu estás vindo pela primeira vez, ou tu já está aqui nessa igreja desde que ela iniciou, ou talvez tu veio ainda, se converteu, nasceu em berço cristão, todo dia é dia de arrependimento. Todo dia, irmão. É um pensamento que escapou, uma palavra que não devia. Fora os outros mais grosseiros, né? Então Jesus diz para eles: sejam mais parecidos comigo. Olha o que Jesus ensina aos seus discípulos lá na oração do Pai Nosso. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se Jesus esperava, ou esperasse, que os seus discípulos fossem santos, cara, não precisava essa oração. Livra-nos do mal, nos perdoa. O próprio mestre ensina os seus a orar sobre isso. Então, se ele de fato esperava que os seus discípulos fossem santos e pronto, será que era isso que Jesus estava dizendo? Claro que não. Mas sejam mais parecidos comigo possível. Se olhem no espelho, se avaliem. Como que eu estou hoje? Parecido com Jesus? A maneira que eu respondi para uma certa circunstância hoje foi parecida com Jesus? Cara, eu procuro fazer isso muito no meu trabalho. Que eu acho que talvez é um dos ambientes onde nós mais somos provados, né? No sentido de postura, de atitude. A maneira que eu respondo a uma crítica, a maneira que eu respondo a um momento difícil, a maneira que eu respondo quando alguém me julga, me condena, me aponta um dedo. Quando eu estou no estreito no trabalho e eu fico na dúvida, minto para me safar ou assumo a responsabilidade e tomo uma ruim?
Seja santo como eu sou santo. Então Jesus ensina uma oração porque Ele sabe que nós precisamos dela. Senhor, me perdoa. E tem um mistério, tem um detalhe aqui, né? Assim como eu tenho perdoado. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, tu repete essa oração todo culto aqui. Certo? Quem vem, repete essa oração todo final de culto. Então deixa eu te lembrar de uma coisa. Todo final de culto tu pede para Deus te perdoar, assim como tu tem perdoado o próximo. Se tu não tem perdoado o próximo, talvez Deus esteja te olhando e dizendo: tu está me pedindo para eu fazer contigo o que tu está fazendo com o outro. Amém? Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Não é uma justificativa à prática do pecado, muito pelo contrário. Quando Jesus está dizendo sejam santos como Ele é, o que o Senhor espera de nós é esforço, dedicação. Todo mundo aqui deseja ganhar mais, né? A gente se esforça no trabalho, a gente se dedica, ou pelo menos deveria. Se tu deseja ganhar mais, não te esforça no teu trabalho, vai ser difícil. Mas a gente se dedica para tanta coisa na vida. Será que a gente tem se dedicado e se esforçado para ser santo? A expressão santidade às vezes parece que assusta, mas nada mais é, irmão, do que agradar a Deus, segundo a Bíblia. Ah, mas eu não conheço a Bíblia, Jonatas, mas não é muito difícil. Cara, toda vez que tu te encontrar numa situação que tu ficar em dúvida, será que isso é pecado? Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo, isso é pecado? Aí imagina Jesus respondendo ou tomando aquela atitude, aquela decisão. Fica fácil de entender. Eu posso não conhecer a Bíblia, mas quando eu ficar na dúvida, fica fácil. Como Jesus responderia? Matou a charada. Ah, Jesus ia botar o dedo na cara do Magno e xingar o Magno. Não. Não ia, né? Não estou dizendo aqui que é para ser simplesmente bonzinho. Mas em muitos momentos, irmão, vai ter que ser assim, ó, cara, que Deus te abençoe, eu te perdoo. Vai na paz, segue a tua vida. Ponto final. Botamos uma pedra aqui e que Deus te abençoe. Não precisa ser o melhor amigo do cara, não precisa restaurar uma amizade perfeita. Mas eu te liberei, cara, eu te abençoo. E amém. Eu sei que eu estou aqui falando de uma maneira simplista. O perdão não é assim tão fácil, mas é necessário. Amém? É óbvio que circunstâncias e circunstâncias. Vai ter perdão que vai levar mais tempo para conseguir sair dos teus lábios. O que eu sempre digo é: não importa se eu consigo perdoar, importa se eu quero. Deus não está preocupado se eu consigo perdoar quem me traiu, quem me passou para trás, quem me ofendeu. Deus não está preocupado se eu consigo perdoar alguém, Deus está preocupado se eu quero. Porque se eu quero, irmão, em algum momento eu vou conseguir. Eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar, eu vou pedir para Deus me ajudar. Em algum momento essa chave vai virar, o cenário vai passar e eu vou conseguir perdoar. Talvez hoje está aí e não consegue, mas está orando. Deus ainda está doendo, mas eu sei que eu preciso, então me ajuda. Perdoar, liberar, segue a vida. Ponto. Eu quero separar aqui 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas que cometem erros, pecados, transgressões. Primeiro grupo, os que não conhecem a Deus. E esse grupo talvez seja o mais... O cara não conhece a Deus mesmo, então tanto faz. O pecado, qual é, quando foi, quando não foi. O cara não conhece a Deus, ele não está disposto a ter vida com Deus, a ter um relacionamento com Deus. Ele não está preocupado. Para ele tanto faz, como tanto fez. Para essas pessoas é indiferente. Ou seja, o coração não acredita em Deus, então para ele tanto faz.
o que essa pessoa entender que é bom para ela, ela simplesmente vai lá e vai fazer. Se é prazeroso, se é vantajoso, se é bom para ela, ela vai lá e vai fazer, independente se aquilo agrada ou não agrada a Deus. Segundo grupo de pessoas, os que se converteram, ou melhor, estão se convertendo, estão no processo da conversão, começaram a conhecer a Deus e a sua palavra. Para esse grupo, para essas pessoas, o pecado ele começa a gerar um conflito interno. E como eu me lembrei do meu processo de conversão, Jesus, como foi bom lembrar desse início, já faz um certo tempo. Como foi bom lembrar disso. Eu vivi muitos conflitos no começo. Essas pessoas, elas já começaram a entender, a conhecer, a saber o que é correto perante a Bíblia, mas elas ainda se dividem entre a santidade, aquilo que agrada a Deus, e as suas vontades, os seus desejos, a sua justiça. Por isso o conflito. Essa é a fase do conflito interno entre a nossa fé e as nossas vontades. É aqui que nós tentamos dar aquele jeitinho. Não, vai dar para viver a fé e continuar com as mesmas coisas. Vai dar, eu sei que vai dar. E a gente tenta. Eu tentei seguir na fé e continuar com as mesmas amizades que me levavam para o pecado. Eu tentei seguir na fé e continuar com o relacionamento que me levava para o pecado. Eu tentei. E eu me lembro muito bem dos meus conflitos internos. Cara, mas as duas coisas são legais. Eu gosto das duas coisas. Será que não tem como essas duas coisas andarem juntas? Até a hora que a gente entra no brete, irmão. Até a hora que começa a dar ruim. Eu já contei aqui muitas vezes. A última vez que eu decidi, eu já estava no meu processo de conversão, já estava buscando viver em santidade, nessa fase desse conflito, é a fase que a gente está assim, não, eu me converti, não, eu sou homem de Deus. Eu vou na baladinha com os caras, mas eu não vou beber, não vou pegar ninguém. Vou lá, só me descontrair, é sábado à noite, não tem nada para fazer, vou dar risada. É essa fase. Só que, irmão, desculpa, a cena te engole. Vivi isso várias vezes. E a última vez que eu decidi, Deus chega, não consigo mais, essas duas coisas não tem como andar juntas, foi a última vez que eu decidi ir para a praia surfar com os amigos que eram da faculdade, que eram da época de escola, e eu era o único crente. Os caras, muito mais do que surfar, queriam ir para a praia para fazer bagunça de noite. Terminei aquele final de semana, terminei na delegacia, não bebi, tava desse jeito, não, tá tudo certo, não vou beber e não vou pegar ninguém, tá tudo certo. Terminei na delegacia, depois no hospital, com o outro que tinha apanhado lá, se meteu em confusão. Aquele dia eu disse, chega meu, o que eu estou fazendo? Isso não combina mais, não tem mais jeito. Essa é a fase do conflito entre a minha fé e as minhas convicções, entre a minha fé e as minhas vontades, entre a minha fé e os meus desejos. Terceiro grupo de pessoas, os que de fato se converteram, homens e mulheres que conhecem a Deus, a sua palavra, sabem o que é e o que não é pecado, o que agrada e o que não agrada ao Deus vivo. E por incrível que pareça, nesse grupo de pessoas, o processo do pecado ele pode ser mais complicado ainda. Às vezes a gente olha para os homens de Deus, para as mulheres de Deus e, esse cara é uma referência, e né? É uma referência e tal. Às vezes o processo do pecado
para o homem de Deus, o cara que está há um tempo no Evangelho, o cara que está firme, ele pode ser mais delicado do que para os outros dois. Aqui o processo do pecado, em muitos casos, ele vem acompanhado do julgamento, da acusação, da condenação, do dedo. Esse julgamento, essa acusação, pode ser algo pessoal, ou seja, eu já estou há uns anos no Evangelho, eu estou firme em Deus. A grande maioria dos pecados grosseiros eu já não cometo mais há muito tempo. Em algum momento eu me deparo com esse pecado e eu faço uma bobagem, eu tomo uma decisão que... E aí talvez eu não consiga me perdoar, e a condenação vem, e a acusação vem, e nessa hora Satanás é especialista em acusação, em condenação, em dedo apontado. Tu, homem de Deus, 10 anos de evangelho, cometeu esse pecado? Como assim? Perdeu a tua autoridade. Agora vai querer orar. Pecou consciente, e agora vai querer te arrepender? Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram frases como essas no seu interior, nos momentos de conflito com os seus pecados. Eu também. Esse julgamento, essa acusação, então, ela pode ser pessoal, ou seja, a pessoa se condena por ter errado, ela já estava livre de um determinado pecado, daqui a pouco ela volta a cometê-lo, e ela se condena, ela se acusa, e Satanás entra com força. Ou esse julgamento pode ser externo, de um terceiro, uma acusação, pessoas que te apontam o dedo. Afinal de contas, um cristão fazendo isso? E infelizmente esse dedo muitas vezes está aqui, né? No nosso meio. Uma coisa é certa, irmão, todos nós já estivemos em um desses grupos, pelo menos. Muitos de nós já passaram pelos 3, outros estão no segundo, talvez alguns no primeiro. Qual grupo tu te enquadra aí? É engraçado que após Jesus ter falado para os seus discípulos, se teu olho te faz tropeçar, se o teu braço te faz tropeçar, tira fora, arranca. Jesus diz o seguinte para eles: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. É como o pai que recebe o filho pródigo de volta. O filho pródigo pede a sua parte da herança, vai embora, vive de forma dissoluta, gasta tudo que tem, se lasca, e ele se dá conta que fez um monte de bobagem, volta para casa, pede perdão para o seu pai. E esse pai o recebe com honra, com amor, feliz, porque esse filho voltou. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Louvor, por favor, pode subir.
num dos seus últimos discursos, Jesus diz assim, 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o final, esse será salvo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. O pecado, querido, nunca parou um homem, uma mulher de Deus arrependido. A perseverança, ela depende de cada um de nós. A perseverança é individual, eu não tenho como perseverar por alguém na fé. Nós devemos lutar, nós devemos nos esforçar, continuar, avançar em direção às promessas de Deus. Porque o pecado não te para se houver arrependimento no teu coração. Os conflitos internos nos fazem crescer se nós estivermos disponíveis para Deus. Parar nunca foi a solução. Retroceder nunca foi a saída. Nunca. Desistir não vai te levar a vencer. O pecado não para um filho de Deus arrependido. Talvez tu estejas vindo pela primeira vez hoje e ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Entregando a tua vida, entregando o teu coração, rendendo as tuas emoções a Deus. Te abrindo para conhecer esse amor maravilhoso, perfeito, poderoso. Se há um desejo no teu coração de experimentar, de conhecer a Deus mais profundo, se há uma curiosidade aí, eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração e a repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te reconheço como Cristo, Filho do Deus vivo, como aquele que veio ao mundo, morreu numa cruz pelos meus pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje vive. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida eterna. Amém. Aos queridos que fizeram essa oração pela primeira vez, eu quero poder orar pela tua vida. E se alguém fez essa oração, levanta a tua mão aí, por favor. Peço que todos fiquem de olhos fechados, que ninguém se sinta constrangido, mas que tu possa te sentir na liberdade diante de Deus aqui. Pai, eu quero apresentar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor é um Deus poderoso, Pai. Que o Senhor possa tomá-los nas tuas mãos, como servo e ministro dessa casa. Eu os reconheço como irmãos em Cristo Jesus, declaro sobre eles a cobertura da igreja. Que eles possam experimentar o teu amor, tua graça, tua fidelidade, dia a dia. Que eles possam viver a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Quem fez essa oração pela primeira vez, no final nós tem o Ministério Boas-Vindas. Esse pessoal que está com os tablets levantados, eles querem pegar teu nome, teu e-mail no final, te receber com carinho, te indicar uma célula se tu quiser participar. Amém? Então não vai embora sem conversar com as meninas no final, por favor. Elas vão estar nas portas, nas laterais. Vamos adorar o Senhor. Talvez tu tenha chegado aqui hoje
Talvez você tenha entrado por essa porta hoje com vários conflitos internos. Conflitos entre a tua fé e as tuas emoções. Conflitos entre a tua fé e a tua razão. Conflitos entre a tua fé e os teus desejos. Conflitos entre a tua fé e a tua justiça própria. E isso não é nenhuma condenação aqui, irmão. Esse é um processo muito natural e diário de todo homem e de toda mulher de Deus. A diferença é o que nós fazemos diante do Senhor quando nós nos encontramos nesse conflito. O que nós escolhemos, qual decisão nós tomamos, para que lado nós pendemos. Senhor, eu quero apresentar aqui os corações. Eu quero entregá-los nas tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que sonda e conhece os corações. O Senhor é um Deus que vai no mais íntimo, no mais profundo, no mais secreto. O Senhor conhece os conflitos internos de todos nós. O Senhor conhece a nossa verdade. Por isso, Deus, eu apresento as nossas vidas aqui. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, pedindo, Pai, a tua graça sobre nós, a tua força, o teu renovo, no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos perseverar, Senhor, que nós possamos avançar, Pai. Que retroceder não seja um pensamento na nossa mente, um sentimento nos nossos corações, mas que sim, estejamos decididos a avançar, Senhor, de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu evangelho. Que possamos permanecer fiéis a ti, que possamos permanecer fiéis à tua palavra, desejosos pela tua presença, cheios do teu Espírito Santo, arrependidos, Pai, abertos ao processo do arrependimento, da mudança, abertos ao processo de dizer não aos gatilhos que nos levam ao pecado, no nome de Jesus Cristo. E que possamos, a partir disso, te conhecer mais, Senhor, ter experiências mais íntimas, mais profundas com o teu Espírito, com a tua presença, com a tua palavra, com a tua revelação, com o teu amor. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Lembra sempre, querido, o pecado jamais parou o Filho de Deus arrependido. O pecado jamais parou o Filho de Deus arrependido. O pecado jamais parou o Filho de Deus arrependido. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele merece. Louvado seja o Senhor. Levanta a tua mão direita. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua presença, por cada louvor, cada expressão de adoração, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Nós entregamos a glória, a honra, o louvor, a adoração a ti. Pertence somente a ti, Senhor. Tu és o Deus dessa casa. Tu és o Senhor desse lugar, aquele que governa as nossas vidas. Maravilhoso tu és, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.